Graça e paz, irmãos. Chama meus irmãos. Chama. Glória a Deus, né? Nós temos essa liberdade, né? De chamar que até lá nós conversando. Amém. Irmãos, graça e paz, eu já falei para os irmãos, né? A abertura do nosso culto hoje, ela está em Mateus 7, 1. Mateus 7, 1. Glória a Deus. Cada um que está aqui, né? Porque com esse friozinho, todo mundo, né? Se retrai um pouquinho, dá vontade de ficar dentro de casa, não dá vontade de sair. Mas nós escolhemos a melhor parte, né? Temos igual Maria, estamos na casa do Senhor para aprender um pouco mais dele, para louvar, para cultuar ele, né? Porque o culto é para ele. Amém. E nós levamos os benefícios, né? Coisa boa, né? Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Mateus 7, 1 diz assim para nós: não julgueis para que não sejam julgados, pois o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o arqueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Irmãos, essa palavra nem precisa comentar muito, porque ela está bem clara, né? O Senhor fala para nós nessa palavra, ele não está falando com quem está lá fora, não, porque quem está lá fora, muitos não conhecem a palavra, estão cegos ainda, estão com a trave. E outros que conhecem, ficaram pelo meio do caminho, é porque realmente não teve uma conversão ainda, né? O Senhor fala é com nós mesmos dentro da igreja. Amém. Muitas vezes nós queremos tirar a trave do olho do irmão, se nós não tiramos a nossa. Vemos tanto defeito e nos achamos perfeitos, né? Perante os homens, somos perfeitos, né? Poxa, tal fulano é uma pessoa de Deus tão boa, né? Mas para Deus ninguém engana, porque o Senhor sabe como está o nosso coração, o Senhor sabe como nós temos julgado, e a maioria das vezes, quando a gente julga, é porque a gente não tirou o olho, a trave do nosso olho, a gente está cheio de defeito e está olhando o nosso irmão. Então, que essa palavra, né, nessa noite, ela fica assim para nós refletir, que quando a gente vê as coisas erradas, que a gente tenha a misericórdia e ore por ela, e sim, que possamos até chegar perto dela, mas que possamos pedir sabedoria para o Senhor, para que nós possamos ajudar aquela pessoa, mas ajudar e não julgar. Porque a palavra já diz para nós, né? O peso que nós julgarmos, seremos também julgados. Então eu aprendi muito, irmãos, porque eu me achava perfeita, né? Eu achava porque eu não roubava, eu não matava, eu não fazia mal para ninguém, eu me achava perfeita. E a gente vai conhecendo a palavra e a gente vê que a gente é muito falho. Perfeito só o Senhor, o Cordeiro Santo que morreu por nós, né? Então, que nós possamos pensar na palavra dessa noite. E vamos orar para que o Senhor nos fortaleça. Vamos estender nossas mãos do céu, de onde vem o nosso socorro mais presente, e vamos clamar o nome do Senhor. Oh Senhor da glória, poderoso Deus, estamos aqui nesse lugar, Senhor. Queremos te cultuar, Senhor, e quero te dizer, Senhor, maravilhoso és tu, Senhor, que vives nos orientando, Senhor. Quero te pedir nessa noite, Senhor, vem nos fortalecer, Senhor. Fortalece os teus filhos, Senhor, que antes de julgar o irmão, apontar o dedo, Senhor, que possamos, Senhor, olhar para dentro de nós. Senhor, nos dê sabedoria, Senhor, para nós não cair, não viver nesse erro, Senhor. Julgando, Senhor, lá fora, Senhor, julgando dentro da igreja, Senhor, pessoas, Senhor, sem saber olhar para dentro de nós. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, nos fortalece, Pai. Nos fortalece na tua jornada, Senhor. Nos fortalece no teu caminho, Pai. Oh, Senhor, levanta os teus filhos, Senhor, que se sentem fracos e caídos, Senhor. Vem com a tua fortaleza, Senhor, direto, Senhor, do teu trono, Senhor. Fortalece, Senhor, a tua igreja, Pai, a liderança, Senhor. Fortalece, Senhor, nos dá estratégia, Senhor, sabedoria, Senhor, para nós saber lidar com cada situação, Senhor. Oh, poderoso Deus, eu quero te pedir nessa noite. Toca, Senhor, em cada coração, Senhor.
está aqui, Senhor. Prepara, Senhor, o coração, Senhor, para nós receber a palavra, Senhor, que ela venha cair em terra fértil, Senhor. Oh, Senhor, tens total liberdade, Espírito Santo, de agir nesse lugar, Senhor. Nós queremos te sentir, Senhor. Nos toca, Senhor, de uma forma, Senhor, diferente nessa noite, Senhor. Vem com o teu sobrenatural, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. Vem tocando, Espírito Santo, Senhor. Vem curando, Senhor. Vem libertando, Senhor. Eu quero te pedir essa noite, Senhor, pela cura do corpo, Senhor, que se sente enfermo nesse lugar, Senhor. Peço, Senhor, pela cura emocional, Senhor. Toca, Espírito Santo de Deus, pela cura espiritual, Senhor. Toca nas nossas mentes, no nosso coração, Senhor. Tira toda tristeza, toda angústia, Senhor. Muitas vezes os teus filhos, Senhor, que estão no caminho, Senhor. Vem, Senhor. A adversidade, Senhor, não sabe para onde ir, Senhor. Oh, poderoso Deus, Senhor, fala para nós na palavra. Cuide quem está de pé para não cair. Eu te peço nessa noite, Senhor. Se nós viermos a tropeçar, Senhor, esteja com tua mão, Senhor, estendida, Senhor, e não nos deixa nos cair, Senhor. Fortalece teus filhos, Senhor, que és a nossa grandeza, Senhor. Oh, poderoso Deus, vem com teu Espírito Santo, Senhor, sobre as nossas vidas. Não permita, Senhor, que teus filhos, Senhor, saiam daqui, Senhor, do jeito que entraram, Senhor. Mas que possamos sair, Senhor, felizes, Senhor, de cabeça erguida, Senhor, cheios do teu Espírito Santo, Senhor. Que possamos, Senhor, ser a luz, Senhor, que clareia lá fora, Senhor. A luz, Senhor, que clareia as trevas, Senhor. Que possamos, Senhor, ser o sal, Senhor, que faz a diferença. E sabemos, Senhor, que para nós ser assim precisamos andar, Senhor, contra o mundo, Senhor. Nos fortalece, Senhor. Eu te peço, Senhor, vem com o teu renovo, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, Senhor. Vem nos restaurar onde é que precisa ser restaurado, Pai poderoso. E assim, Senhor, eu, assim como meus irmãos, Senhor, clamamos o teu santo nome, Senhor, em nome do teu Filho Jesus. Amém, poderoso Deus. Obrigada, Senhor. Glórias e louvores é para ti, Senhor. Amém. Vamos saudar o nosso Deus. Toda honra, toda glória, de todo louvor. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Glórias a Jesus. Amém. Quantos vieram adorar o Senhor Jesus? Amém. Quantos acreditam que Ele está nesse lugar? Amém. Que Ele é fiel à sua palavra? Amém. Que noite especial, né? A noite que antecede a comemoração do Dia das Mamães. Então, com certeza, vai ser uma noite muito especial, porque elas serão lembradas. Amém? Glórias a Jesus. Quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos estar nesse momento adorando o Senhor. E a primeira canção que Deus colocou no meu coração para essa noite: estou preparando um caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. Amém. Eu sou privilegiado de nascer numa cidade chamada São João Batista. E sempre que eu me lembro de São João Batista, sempre que eu me lembro de João Batista, eu me lembro da árdua missão que ele recebeu de preparar o caminho de nada mais, nada menos do que o próprio Jesus Cristo. E eu sempre digo que João Batista, ele preparou a primeira vinda de Jesus, e nós estamos preparando a segunda. Então todos nós somos os Joãos Batistas dessa geração, aqueles que vão preparar o caminho para a segunda vinda dele. Se você é um desses que está preparando o caminho para que Jesus venha, convido você a adorar o Senhor com essa canção. Amém? Senhor. Glória a Deus. Aleluia.
preparando um caminho.
consigo a sua recompensa. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, todos os dias, Jesus. Aleluia. Quantos fazem parte dessa preparação do caminho, amém? Nós não venhamos perder a consciência da nossa missão. Nós estamos aqui nessa terra preparando o caminho para a volta de Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós fomos criados por ele, por meio dele e para ele. Estamos aqui com um propósito, e enquanto esse propósito não tiver chegado ao fim, Deus está contando comigo, Deus está contando com você, amém? Aleluia. insondáveis
Ele é o único que é digno, amém? Bem lembrado aqui por Deus, né? Por intermédio da irmã Doris, agora no começo do culto, né? A palavra de Deus diz que não há um justo sequer. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Aquele que diz que não peca é mentiroso, diz a palavra de Deus, a primeira carta de João. Então todos nós somos eternos dependentes dessa graça, dessa misericórdia, né? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e elas são a única causa de nós não sermos consumidos. Quando Deus olha para nós, Ele vê o sangue de Jesus, e é por causa desse sangue que nós não somos destruídos. Amém? Amados, essa semana, ali na nossa célula de homens, ali em Canelinha, um dos nossos participantes, o irmão Carlos, ele fez um comentário, né? Pastor, eu não vejo as pessoas falarem muito sobre restituição. E eu disse, é verdade, nós precisamos voltar a falar sobre restituição. Restituição é um assunto bíblico, né? E a restituição fala da gente clamar a Deus por aquilo que é nosso e que o inimigo em algum momento levou, muitas vezes por uma permissão de Deus, em algumas situações até por erros e pecados que nós cometemos. Mas isso não nos impede, mesmo diante de erros e pecados, não nos impede de clamar a Deus por restituição. Porque está escrito no livro de Isaías: este povo é um povo saqueado, roubado, e não tem ninguém que clame restituir. Então, se Deus está dizendo que esse povo muitas vezes é roubado, é saqueado, e ainda assim fica calado, isso está falando de conformismo, né? E a palavra de Deus diz: não vos conformeis com esse século. Eu não preciso me conformar. Então eu devo me levantar e dizer: Senhor, os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, aquilo que antes era motivo de festa e agora é luto do que já morreu, eu não vou me conformar, eu não vou pensar que é o fim, eu vou me levantar e vou clamar: restitui-se. Quantos estão entendendo? Amém? Eu quero convidar você que sente que em algum momento da caminhada o inimigo levou alguma coisa, ou você perdeu algo, né? Coisa terrível na nossa caminhada cristã é quando a gente não percebe que algumas coisas já não estão mais presentes. Algumas coisas se perderam ao longo do tempo. E nós não podemos ficar acomodados, achando que é normal, porque não é normal. Nós devemos pedir a Deus: Senhor, abre os meus olhos, para que eu possa ver qual a parte que eu preciso fazer, para que aquilo que se perdeu seja restituído. Você lembra da palavra da dracma perdida? Era só uma dracma. Era comum no casamento judaico, todas as noivas recebiam um colar com 12 dracmas. Aquela mulher perdeu uma só. Mas ela, por causa de uma dracma, aquela ovelhinha, né? Ela acendeu a luz, ela varreu a casa até encontrar aquela dracma. Então que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nesse tempo venha acender a luz, que haja luz aqui nessa noite, para que os nossos olhos sejam iluminados e nós possamos nos aperceber das dracmas que foram perdidas ao longo do tempo, para que nós possamos clamar pela restituição do Senhor. Aleluia.
levantar um clamor nessa noite. Você pode pedir o Espírito Santo nessa noite para te ajudar a lembrar das coisas que se perderam, dracmas que foram perdidas, valores que foram perdidos ao longo do tempo. Você pode levantar um clamor nessa noite, pedir ao Espírito Santo, me ajuda a lembrar, me ajuda a identificar dracmas que foram perdidas, coisas que foram perdidas, valores que o inimigo saqueou. Oh, clame, clame nessa noite, clame, 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 clame por aquilo que era motivo de festa, por aquilo que era motivo de alegria. E hoje é luto, hoje é perda, hoje é tristeza. Não aceite, não se conforme. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos, pensamos, segundo o seu poder que nós opera. Ele ainda é o Deus impossível, Ele ainda ressuscita mortos, Ele ainda cura enfermos, Ele ainda tem a chave que abre portas que ninguém fecha e que fecha portas que ninguém abre. Aleluia, aleluia. Os nossos lagares de vinho e de mosto, de azeite, Pai. Amém, Senhor. Oh, que o teu povo não venha ser envergonhado, Senhor. Amém. Remove todo opróbrio, toda vergonha que se encontra em nossa nação, Pai. Porque diriam os povos, onde está o teu Deus? Não permita que as nações façam escárnio do teu povo, Senhor. Amém. Restitui, Senhor, tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que se perdeu. Torna a dar a alegria da salvação à tua noiva, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir mais uma vez, Senhor Jesus. Pastor Dalci, se tivesse aqui, o que queria falar? Se é para Jesus, pode ser melhor, amém? Glórias a Jesus, amém? Você pode se sentar. Vai rapidamente aqui para o momento de ofertas. Se você... Hoje todos estão aqui, são da casa? São, né? Todos da casa. Sejam muito bem-vindos mais uma vez, né? Evangelho de Mateus, capítulo de número 21. Evangelho de Mateus, capítulo de número 21.
Quando se aproximaram, 21, versículo 1, tá? Mateus 21. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia aí em frente, e logo encontrareis uma jumenta presa, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-nos. Se alguém vos disser alguma coisa, dizei-lhe que o Senhor necessita deles, e imediatamente os enviará. Repita assim comigo: Pastor Christian. Pastor Christian. Porque eu preciso entregar na casa do Senhor meus dízimos e minhas ofertas. Porque o Senhor necessita deles. Amém? Amém. Porque o Senhor necessita deles. Quando Jesus estava se aproximando de Jerusalém, estava ali se aproximando também o momento da sua morte, ele pede então que os 2 discípulos vão até um determinado local para buscar o veículo de transporte que Jesus utilizaria para entrar em Jerusalém. Não era uma BMW conversível, não era uma Ferrari, não era, aquele Volkswagen da Gabi, top, não era um carro com tração nas 4 rodas, era um jumentinho. E Jesus, antes que os discípulos pudessem dizer assim: poxa, mas não é roubo entrar no território do outro para pegar a coisa dos outros, vão achar que a gente está roubando. Antes de qualquer coisa, Jesus disse: olha, diga que o Senhor necessita deles. Porque Jesus, ele tinha e continua tendo essa autoridade para pedir coisas e simplesmente dar o recado. É porque eu necessito deles. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A palavra de Deus diz que tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, se tudo foi criado por ele e para ele, aquele jumentinho, desde a fundação do mundo, já havia sido criado por ele e para ele. Então, ninguém precisava de nenhum tipo de desculpa, não precisava de nenhum tipo de argumento, não precisava de algum tipo de explicação, porque o jumentinho era dele. Ele só estava pedindo: olha, eu quero, é meu, eu preciso dele, então traz para mim. A mesma coisa é os nossos dízimos e as nossas ofertas. 100% de tudo é do Senhor. Salmo 24: do Senhor é a terra, o mundo, a sua plenitude e tudo que nele habita. Então tudo é dele. Tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Mas ele é tão misericordioso que ele deixa a gente administrar 90% daquilo que é dele para o nosso bel prazer. E ele pede, como uma prova de fidelidade e teste da nossa generosidade, 10%. Ele não obriga, não bota a faca no peito de ninguém. Ele só fala: eu necessito deles. Mas cada um é livre para dizer sim ou não. Os discípulos de Jesus poderiam dizer que: Senhor, chama outros para fazer essa missão aí. Eu não vou não. Eu não vou fazer isso. Vão me chamar de ladrão, vão pensar o que é de mim. Então chama outros. Chama outros. Mas prontamente eles obedeceram a Jesus, O versículo 7 vai dizer: trouxeram a jumenta e o jumentinho, trouxeram os 2. E sobre eles puseram as suas vestes, e Jesus assentou-se sobre elas. E grande multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, Por isso que tem igreja que costuma fazer a festa de domingo de ramos, E os espalhavam pelo caminho.
A multidão que ia adiante, as que seguiam clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Aleluia. Então, amados, dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, se você já tem esse entendimento, convido você nessa noite, que todo mundo que veio preparado, que deseja entregar seu dízimo, sua oferta, nós vamos estar fazendo isso nesse momento. Amém? Amém. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, mas tudo que tenho é Estenda a palma da sua mão para cima, amém? Pai, em nome de Jesus, Pai, te dou graças, Senhor, pela oportunidade que nós temos de te adorar com os nossos dízimos, as nossas ofertas. E agora, Pai, nós consagramos tudo aquilo que foi depositado no teu altar e te pedimos, Pai, abra a janela do céu sobre os teus filhos, Pai. Tu conheces cada uma das nossas necessidades e nós pedimos, honra a generosidade dos teus filhos, Pai, derramando das tuas bênçãos em todas as áreas, financeira, emocional, familiar, espiritual, sobre a vida dos teus filhos, Pai. Nós temos aprendido a crer num Deus que é bom e que é galardoador daqueles que o buscam. Por isso, Senhor, abençoa a tua igreja, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode se assentar. Meu Deus, hoje foi um daqueles dias assim que o Senhor me surpreendeu, né? Eu de manhã cedo sentei no computador. Todos os dias eu tenho a missão de editar os áudios das mensagens que eu prego. Todo dia estou pregando em algum lugar. Então Deus me deu essa direção já faz mais de 7 anos, eu acho. De todo lugar onde eu prego, tudo tem que ser gravado, filmado ou pelo menos gravado áudio, né? Nos últimos tempos a gente tem gravado áudio. Futuro, quem sabe, vamos ter aqui alguém para gravar, vai ter o celular só para gravar. E a gente já vai transmitir ao vivo pelo YouTube, né? Mas por enquanto a gente está fazendo assim. E ontem ainda preguei no Desafio Jovens lá em Nova Trento. E todo dia a gente está pregando, né? E quando eu sento no computador para editar o áudio, que depois é postado no meu canal do YouTube, né? Ali Deus fala com a gente, né? Ele fala quando a gente ouve novamente aquilo que a gente mesmo pregou, e Ele fala também aquilo que Ele quer falar com a gente no momento, né? E hoje, quando eu sentei pela manhã no computador para editar um dos áudios de uma das minhas pregações, o Espírito Santo já começou a falar tudo que Ele queria para hoje à noite, né? E é incrível, porque eu nem tinha pedido nada para Ele e Ele já me deu, né? Amém. Eu não gosto, não é que eu não gosto, não é característica minha escrever esboço. Eu me sinto mais à vontade sem esboço, né? Eu tenho tanta confiança que Deus vai falar através de mim que eu só sei que eu tenho que me preparar. Mas hoje Ele deu, né?
Ele deu o esboço, então de certo é que é para mim não sair muito fora do que está aqui, né? Eu compartilhei com meu sogro antes de vir para cá, assim que Deus tinha me dado algumas coisas. Ele disse, olha, toma cuidado para não falar tudo na primeira noite. Eu disse, é verdade, eu estou achando até que isso aqui dá para fazer uma série. Mas vamos ver, né? Eu não sei se vai virar série. Se virar série não tem problema, a gente começa hoje e termina outro dia, né? Se der para terminar hoje, a gente termina hoje. Eu acho difícil. Então talvez a gente está começando uma série aqui hoje. Em Tijucas a gente nunca fez série, né? Canelinha já fiz várias séries. E em Nova Trento também já fiz várias séries. Que em Tijucas nunca foi feito série, né? Quem sabe vai ter a primeira, né? Então, por que a série, né? Porque nem sempre alguns assuntos da Bíblia são tão extensos, é tanto conteúdo, se a gente tentar passar numa noite, a gente vai acabar ou extrapolando o relógio, ou tornando raso aquilo que é profundo. Quantos entenderam? Amém. Então, talvez, para não extrapolar relógio e também não tornar raso aquilo que é profundo, nós vamos precisar de alguns cultos, né? Embora que eu já vou avisando vocês que sábado que vem já fizemos um convite, né, para a pastora Alice, né? Está aqui pregando a palavra de Deus, né? Então, se tudo correr bem, próximo sábado a pastora Alice estará aqui conosco. Amém, queridos? Então vamos lá.